Fala pessoal, tudo bem? Rafael aqui do canal Dicas do Rafa. Pessoal, é o seguinte, eu vim falar sobre um assunto, tá? Que é um assunto assim de extrema importância para o motorista por aplicativo, que trata da questão do INSS, tá legal? Vou fazer duas abordagens, vou tentar ser rápido, o mais coeso possível, para poder tentar esclarecer para vocês aí o que é que está acontecendo sobre essas questões. Olha só, a lei que regulamenta os aplicativos de 2018, tá? 13.640 de 2018, essa lei ela já contempla a obrigatoriedade na contribuição do INSS, tá? Que é aquela contribuição a qual possibilita o trabalhador, tá? Ou aquela pessoa que faz a sua contribuição usufruir de alguns direitos que o governo federal concede para nós. A exemplo de auxílio maternidade ou salário maternidade, a exemplo de seguro-desemprego, a exemplo de vários outros fatores, tá legal? Inclusive a questão da seguridade, ou seja, se a pessoa cai doente, ela tem a possibilidade de, junto ao INSS, solicitar um salário enquanto ele está ali acamado, enfermo, para poder até se cuidar, tá legal? É um seguro que ele faz, só que um seguro que previdenciário, um seguro relacionado ao Estado, tá legal? Mas vamos lá, gente, olha só. A grande questão é o seguinte, tem aí, tá, um decreto que vai ser assinado pelo então presidente Jair Messias Bolsonaro, tá? Esse decreto, entendo, não é que ele alterou a lei ou algo do tipo. Entenda o seguinte, a lei ela já contempla isso e ela traz como obrigatoriedade, não é opcional, tá legal? O que ele vai assinar como decreto é que todo motorista por aplicativo, tá? Não é opcional, é obrigatório. Ele vai poder fazer inscrição no MEI, que é o microempreendedor individual, para poder ele ter alguns benefícios, tá? Inclusive o do INSS. Por que isso, Rafael? Porque quem é cadastrado no MEI pode usufruir de algumas vantagens. Por exemplo, existem alguns tributos federais que o profissional autônomo ele precisa pagar, assim como toda empresa. Você sabe que você sendo MEI, cadastrado no MEI, você vai ter um CNPJ atrelado ao seu CPF, você vai passar a ser uma pessoa jurídica, tá certo? Mas se você se caracterizar como uma pessoa jurídica nos moldes normais, o que é que vai acontecer? Você vai ter que pagar vários impostos, COFINS, imposto de renda da pessoa jurídica, dentre outros. Quando você cadastra-se no MEI, você é optante pelo MEI, lembrando que o MEI ele tem um faturamento anual de até 81 mil reais, tá legal? Faturamento bruto. Se você faz essa opção, o que é que vai acontecer? Neste momento, você vai deixar de pagar vários impostos federais, tá certo? Vai ter vários incentivos, inclusive você vai ter já neste valor mês a mês que você paga, incluído o valor da contribuição do INSS, que hoje funciona da seguinte forma: para quem é funcionário de empresa privada, ele é descontado desse funcionário até 11% do seu salário, a depender da classificação do mesmo, tá certo? E é de forma compulsória, não é opcional, tá legal? Isso para funcionário de empresa privada, tá legal? Ou então empregada doméstica, dentre outros. Quem é optante de forma individual, que seria o caso dos motoristas por aplicativo que não tem vínculo trabalhista, eles vão ter que contribuir com 20%, tá certo? Aí fica a questão, gente, 20% seria um valor muito alto mês a mês para se pagar, entendeu? Então o que foi que o governo fez? Ele disse, olha, eu vou colocar essas pessoas para optarem, nesse caso pode optar pelo MEI ou fazer de forma individual, a questão vai ser obrigado a pagar, ou seja, contribuir o INSS. E aí eu vou colocar essas pessoas, então assim, quem optar por ser o MEI, vai fazer o cadastro no MEI, tudo bonitinho, lindo e maravilhoso, e no final das contas vai ter seu cadastro enviado para o DataPrev através das plataformas. As plataformas Uber, 99, Companhia Limitada vai fazer o seguinte: vai pegar sua base de dados com seus motoristas todos e vai dizer, olha, DataPrev aqui, ó, meus motoristas cadastrados são esses. Por quê? Quando o motorista for fazer seu cadastro, o que é que vai acontecer? O DataPrev vai ter lá, olha, esse motorista realmente é motorista por aplicativo porque a empresa tal já informou os dados dele, pronto. Aí ela vai permitir que você seja um MEI, que você seja não tributado com 20%, mas com 5%. E vai pagar mês a mês o valor de R$ 49,90, que é o valor que se paga de 5% sobre o salário mínimo, que é R$ 998, certo? E aí fica lindo e maravilhoso. Então, vai unir o útil ao agradável. Algumas pessoas questionaram, Rafael, é vantagem eu me cadastrar no MEI? Motorista por aplicativo é muita vantagem, sim. Tá certo? Só que existe um porém nisso tudo. Quando você se cadastra no MEI e você faz a opção de pagar 5%, que é esses R$ 49,90, o que acontece? Você não pode optar pela aposentadoria por tempo de serviço, tá certo, pessoal? Somente pela opção de quem contribui com o salário, que é por idade. Não entra a questão da contribuição por tempo de serviço. Você também não tem, quando termina o vínculo, claro, a gente não tem vínculo com as plataformas, direito ao seguro-desemprego, tá certo? Beleza, então
Essa é a questão, esses dois são os pontos assim principais, mas fica aí, pessoal. É necessário sim fazer o cadastro, tá? Ou seja, cadastro, vírgula, fazer a contribuição do INSS, porém, para o motorista aplicativo vai ficar mais fácil fazendo o MEI. Ah, Rafael, eu não quero, eu vou fazer de forma individual. Beleza, você tem essa opção. O que é que vai acontecer? Você vai ser taxado no valor aproximadamente de 20% sobre o seu rendimento mensal. Isso é um valor muito alto. Só para vocês terem ideia, eu peguei aqui alguns dados, tá? Que diz o seguinte: para quem é o contribuinte de forma individual, ele tem que pagar aí em torno de 20%. Para vocês terem ideia, varia de um salário mínimo de 1998 a 5 mil, que é o teto máximo, 5.800 e pouco. Ou seja, a pessoa vai pagar entre, no mínimo, R$ 199 a, que é o máximo, R$ 1.167. Ou seja, se você cair na faixa de 20%, que o motorista por aplicativo ele cai, vai ser R$ 1.167 mês a mês que você vai pagar de INSS. Só do INSS, detalhe, tá bom? Se você optar pelo mês, você vai pagar R$ 49,90. Então, assim, não tem nem o que pensar, não tem nem o que estar, né, questionando. Outro detalhe, pessoal. Para quem já é funcionário de empresa privada e já contribui com o teto é de 11%, esse funcionário não precisará contribuir. Não haverá a necessidade de dualidade na contribuição. Porém, se ele contribui abaixo do teto, tá certo? O que é que vai acontecer? Ele vai ter que contribuir com os mesmos 5%. Ele vai também ter que pagar R$ 49,90, tá legal? Isso aí são as regras, pessoal. Um resumo rápido que eu fiz. Sobre a questão também do MEI, é vantajoso fazer um MEI, como eu falei, você não paga vários tributos federais, tá? Só paga aquele valor fixo. Uma questão no MEI é o seguinte: o pessoal diz assim: ah, Rafael, eu preciso pagar imposto de renda? Claro, todo cidadão brasileiro precisa pagar o imposto de renda. Você não fica isento. A grande questão é que na questão de quem é MEI, tem uns descontos muito bons, tá? Por exemplo, quando você vai fazer sua declaração de imposto de renda, você consegue tirar, para quem é transporte, né, de passageiros, deduzir 32% do seu faturamento. Então, por exemplo, o cara que faz uma média de R$ 72.000, que é R$ 6.000 por mês, tal, ele vai tirar todos os custos dele de combustível, vamos supor, 2.500 de combustível por mês, aquela coisa toda, tal, uma manutenção, no final ele vai tirar o lucro. Vamos dizer que ele ficou com 30, 40 mil de lucros. Em cima desses 30, esses 40 mil, que é o lucro dele, ele ainda vai deduzir 33%. E aí o que sobrar vai verificar se ele está dentro da faixa de contribuição ou não. Caso ele não esteja, ele não é obrigado a fazer. Detalhe, o aconselhável é você declarar o imposto de renda mesmo que você fique abaixo da margem, que é 28 mil quebrado. Vamos supor que você faturou 22 mil, 25 mil. É vantagem de fazer porque isso vai lhe dar uma possibilidade, tá, de você fazer financiamento, você abrir crédito, ou seja, é uma forma de comprovante de renda que você tem, entendeu? Então é legal que quem é MEI e tal, faça sua declaração de imposto de renda anual justamente para poder fazer o quê? Ter um poder de financiamento, financiar um carro, um imóvel, que seja, através da sua declaração de imposto de renda. Aquilo ali é a sua vida financeira apresentada junto às instituições financeiras para poder lhe dar uma possibilidade de financiamento ou não, tá legal? Gente, o resumo é esse aí. Falei um pouquinho rápido para poder tentar abordar todas as informações. Então, é isso aí. INSS e o MEI, duas coisas que estão ali amarradas, está dependendo do decreto do presidente. Quando ele assinar o decreto, não depende dos deputados, que já está na lei, será colocado e aí isso é colocado em prática. E as plataformas precisam informar isso, a data prévia e tal, e a coisa ir caminhando, tá legal? Pessoal, forte abraço aí, fiquem com Deus. Quem quiser assinar, compartilhar, curtir, fique à vontade, tá legal? Um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.